E 9, novas atitudes, resultados diferentes. Como é que estão as suas atitudes nessas últimas 3 semanas do mês de janeiro, do novo ano que começou? Essa série, ela vem para nos provocar, para nos ajudar a alinhar a mente e o coração em direção a novos resultados diferentes, a partir de uma nova postura. Esse tem sido o nosso desafio aqui, esse tem sido o nosso alvo, o nosso objetivo. A semana retrasada, a gente falou de novas atitudes, resultados diferentes nas relações pessoais. E aí, a gente conversou a respeito de uma necessidade muito grande da gente estar por inteiro nas relações, da gente fazer com que vale a pena aquele momento que a gente está com outra pessoa e não se deixar levar por outras tecnologias ou outras distrações que nos façam perder o foco, que a gente possa aproveitar o máximo da presença de alguém e que a gente também se permita ser conhecido por outro. Na semana passada, nós conversamos sobre novas atitudes, resultados diferentes nos empreendimentos significativos e a gente aprendeu juntos, falamos a respeito dessa dificuldade que a gente tem de planejar e de se sacrificar para que algo aconteça de uma maneira marcante na história através das nossas vidas. E aí a gente foi desafiado, através das palavras de Jesus, de ensinamentos por meio de 2 pequenas parábolas, a gente calcular melhor o que a gente vai fazer, a gente se planejar mais, a gente ouvir conselhos e também conversar com Deus e perceber que o foco não somos nós. O foco está em Jesus, no Rei do Reino e no seu reino. Se você perdeu essas 2 palestras, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Comunidade Campolim, lá você encontra e vai entender melhor do que eu estou falando e vai poder atualizar aí a sua inovação para o ano de 2018. Hoje nós vamos dar sequência a essa série de palestras, falando sobre novas atitudes, resultados diferentes no cumprimento das responsabilidades. Responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades na vida. Desde pequeno a gente é desafiado a ter responsabilidade, a arrumar a própria cama, lavar a louça, ajudar em casa, levar o lixo, e a gente vai crescendo e as responsabilidades vão aumentando, e é passar no vestibular, é concluir a faculdade, arrumar um estágio, um bom emprego, e assim a vida vai ficando mais complexa, até que a gente é promovido e se casa, e aí começa a construir uma família, as responsabilidades vão aumentando, pagar as contas e educar os filhos, e tudo vai ficando meio sufocante, parece. Essa vida cheia de compromissos, cheia de responsabilidades que eu tenho que cumprir, uma agenda cheia e pessoas que eu tenho que coordenar, que eu tenho que ensinar, que eu tenho que influenciar, e não basta eu fazer o meu trabalho. Eu preciso de bons resultados, eu preciso atingir metas, eu preciso cada vez ser melhor na minha área, se não o melhor. Existem rankings e sobre rankings a respeito dessa questão de o melhor profissional da área, a melhor empresa da área, ou as 10 melhores, e assim vai longe. E a gente fica meio se sentindo oprimido, enquanto esse rolo compressor vai passando sobre nós. Mas e aí? Eu estava falando aqui, você com certeza estava pensando nas suas responsabilidades, no que você tem que fazer amanhã, o que você tem que fazer hoje, talvez ainda, ou ao longo dessa semana. Não é fácil a nossa vida. As responsabilidades, elas só aumentam, a gente vai ficando mais velho, a gente tem que cuidar dos nossos pais, não só dos nossos filhos, e as coisas vão ficando mais pesadas. Mas o que é responsabilidade? A gente se vê mais ou menos assim, às vezes, como um polvo tentando abraçar o mundo, tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas para a gente se localizar melhor,
vamos tentar definir o que é responsabilidade, quais são as definições que a gente encontra por aí. E uma delas é o fato de que nessas listas que eu falei, a revista Forbes colocou como um dos sete fatores que definem um bom funcionário, funcionários excepcionais, é a tal da responsabilidade. Então vamos ver o que é isso. Responsabilidade tem a ver com obrigação, dever de arcar, se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outras pessoas. Não basta a nossa própria ação, a gente também se responsabiliza muitas vezes por outras pessoas, por outras vidas que estão sob nossa responsabilidade na empresa, na escola, por onde a gente passa, na própria igreja, aqui na comunidade. A gente é liderado, a gente lidera, a gente coordena, é coordenado. Também tem a ver com sensatez, competência para se comportar de maneira sensata. Sabe o desconfiômetro que não vem de fábrica? Já percebeu que não vem de fábrica, o desconfiômetro? A sensatez, a necessidade da gente ponderar, da gente pensar e falar, isso é comigo, isso é para mim, é o meu papel. Olha aí o que os estudiosos dizem, que a responsabilidade tem a ver com isso. Natureza ou condição de responsável, capacidade de responder por seus próprios atos, qualidade de quem presta as contas às autoridades. O tempo todo a gente está prestando contas a alguém, ao nosso chefe, ao governo, às vezes ao pastor, às vezes ao líder do grupo pequeno, às vezes aos nossos pais, às vezes para os nossos filhos, e por aí vai, amigos. Essa semana eu bati o carro no estacionamento, chegando para uma consulta médica, eu calculei mal e dei uma ré na porta do carro ao lado. Uma delícia viver isso logo de manhã. Eu deixei um bilhetinho na porta, no para-brisa do carro, porque eu não sabia quanto tempo ia demorar para encontrar a pessoa, a minha consulta ia acontecer e o tempo passando. Escrevi lá meu nome, pedi desculpas, deixei meu número. Uma dor no coração. Fui embora, fui para a consulta, a pessoa não me ligou, aí eu já estava esperançoso de que não ligaria, no dia seguinte ligou. Para minha surpresa, ligou um pouco, demorou um pouco, mas ligou. E já, para minha maior surpresa ainda, nós já nos conhecíamos. Ô, Túlio, você bateu no meu carro, tá? Então acontece, tá? Desculpa. Beleza, desligou. Daqui a pouco ligou de novo. Falei, meu Deus. Eu já tinha falado que o corretor ia ligar para ele e tal, estava mais tranquilo. Ligou de novo. Túlio, me diz uma coisa, você é o Túlio Cortella? Eu falei, sou. Não tinha posto o meu sobrenome no bilhete. Ele falou, nós nos conhecemos, aqui é o fulano da gráfica. Eu falei, que interessante. Interessante. Não é gostoso a gente ter que se responsabilizar por uma coisa que a gente fez de errado. Não é nada agradável. Mas é necessário, é importante. E que bom que eu fiz isso, né? Minha vontade na hora era pegar o carro e sair correndo embora. Só para me livrar daquela sensação ruim do que eu fiz. Não fui. Por que eu não fui? Porque a aprendizagem da responsabilidade se interioriza através da prática. Meus pais me ensinaram isso quando eu era pequeno. Uma vez eu levei uma lapiseira que eu achei no chão da escola para casa. Eu acho que eu já contei isso aqui. Apanhei. Você vai devolver, mas eu achei no chão, estava perdido. Vai devolver. Não era seu. Daí, com vergonha, lá, devolver, dar para a professora. A professora eu peguei, não era meu. Arruma a sua cama, lava a louça, ajuda aqui, ajuda ali. Isso é muito importante, ensinar as nossas crianças desde cedo, com pequenas tarefas, pequenas responsabilidades. Em casa, aqui na comunidade, a gente ensina responsabilidade socioambiental, financeira, e deve ensinar. E também como se comportar em sociedade.
Tudo começa desde cedo. É óbvio que para algumas pessoas isso transborda, e eu descobri isso também pesquisando essa semana, que existem pessoas que têm medo, uma patologia com relação à responsabilidade. São as pessoas que têm essa hipengiofobia ou hipegiafobia, medo da responsabilidade. Pessoas que não conseguem manter uma amizade com outra pessoa, não conseguem se relacionar com o sexo oposto, não conseguem se sentir confortáveis com desafios perante uma nova oportunidade no trabalho. Fogem, abandonam às vezes o emprego, a escola, de modo abrupto, e se afundam numa depressão, numa dificuldade de compreensão dos sentimentos e acabam indo para fuga, álcool e outras drogas, como uma tentativa de aliviar a dor, desenvolvendo até outros distúrbios em decorrência disso. Mas eu acredito que esse não seja o seu caso. Isso é algo mais específico, mais raro, mas mesmo assim a gente tem limitações quando o assunto é responsabilidade, compromisso, manter aquilo que a gente se propôs a fazer. O mundo empresarial é cheio de dicas e elas servem às vezes para a gente também fora do trabalho, da vida profissional. Tem aí 3 dicas para desenvolver o seu senso de responsabilidade, assim a gente começa a falar mais especificamente do assunto. Primeiro, faça o melhor que puder fazer. O melhor que você tem, o que você puder fazer com o que você tem, faça. Não faça corpo mole. Não fique esperando outra pessoa fazer. Faça você. Essa é uma dica valiosa. Quando você tiver condições de fazer melhor, aí você faz. Se você conquistar um conhecimento diferente, se você tiver recursos, mas faça com o que você tiver de melhor, o seu melhor. Isso se chama capricho, zelo. E essa palavra aparece muito aqui na Bíblia. Tenha visão sistêmica e amplie os seus horizontes. Essa história de ficar olhando para a minha mesa, para o meu computador e esquecer que existe um mundo, que existe um universo ao meu redor. Amplie seus horizontes. Pense além do seu cargo, da sua obrigação. Você trabalha às vezes com equipe, trabalha com pessoas que dependem das suas informações, da sua orientação. Lembre-se disso. Em casa, isso acontece muito. A mãe ou o pai dão as diretrizes para os filhos, um para o outro, em determinadas áreas. E se a gente se omite, se a gente não percebe que é nossa obrigação, que é nosso papel, isso se complica. E o terceiro ajuda a gente a entender isso. Reconheça sua importância dentro da organização, que pode ser uma empresa, pode ser a casa, a família, a comunidade. Há algum tempo atrás estava conversando com uma pessoa aqui da nossa comunidade e foi bonito ver isso. Era um pai que falou para mim: Túlio, eu estou percebendo que eu preciso melhorar na minha forma de ensinar meus filhos, na leitura da Bíblia, na conversa sobre as coisas de Deus, na oração com eles. Qual que é o caminho? Por onde eu vou? Como eu faço? Percebeu a importância do seu papel e como a responsabilidade, a própria Bíblia diz, é do pai, é do marido, ele é o sacerdote do lar, ele tem que puxar a fila. Cutuca aí seu marido, viu? É com você, pode cutucar. Foi atrás. Um dos movimentos que acabou resultando nessa pesquisa e nessa busca por esse devocionário Kids que a gente divulgou hoje aqui. Que a gente está oferecendo a preço de custos, um valor de desconto que a editora ofereceu e a gente não está ganhando nada. A Jornada Kids. Um caminho para a gente desempenhar esse papel que é nossa responsabilidade, como pai, como mãe, como avô, como avó, tio, tia. Às vezes é necessário a gente suprir isso. Percebeu então que o negócio é com você? Seja mãe, pai, marido, mulher, empresário, funcionário.
estudante. É com a gente. E para a gente refletir nesse assunto, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a vida de José do Egito. O José tem uma vida que é contada em muitos capítulos. Em Gênesis, do 37 ao 50, a gente vê a história de José. Óbvio que a gente não vai ler tudo. Hoje aqui a gente não tem condições, nem a pretensão de fazer isso. Pode agradecer. Mas nós vamos ler um trecho e perceber o que aconteceu com esse José. O José do Egito a gente fala para diferenciar do José, marido da Maria, foi pai de Jesus, para não confundir, tá bom? O José, que era filho de Jacó, é um rapazinho, gente boa demais. O Jacó era casado com a Raquel, a quem ele amava muito. E aí tá bonita a história. Seria uma história tradicional, se não tivesse um contexto um pouco mais conturbado. Jacó serviu a Labão, o pai da Raquel, por 7 anos seguidos, para poder casar com a filha do homem. E o que aconteceu? Quando chegou a hora de casar, 7 anos se passaram, Labão entregou a filha mais velha, falou, aqui é o seguinte, nós não casamos a filha mais nova antes da mais velha, então vai ter que casar com a minha filha mais velha primeiro, e me servir mais 7 anos. Deu a famosa tungada, é assim que fala aqui em Sorocaba? Fala, Deus. Deu uma tungada no Jacó, o Labão. Já começou errado a família, começou com esse enrosco. Aí Jacó serve, então, o Labão por mais 7 anos, e depois se casa com a Raquel. Com a Lia, ele teve 12 filhos. Com a Raquel, estava difícil. Muitos e muitos anos, e não vinha o filho, não vinha o filho, não vinha o filho, não vinha o filho. Já estava velho, e não vinha o filho. A Raquel desesperada, a Lia ficava fazendo chacota, falando, você não tem filho, olha só, eu tenho uma penca, uma dúzia de filhos, literalmente. E é nesse contexto que vem José. Nessa família. Nessa estrutura rachada, cheia de problemas. Casou com uma querendo casar com a outra, aí acabou casando com a outra, que era a cultura da época. José, então, é o filho da velhice de Jacó, o filho da esposa que ele amava, de fato. E ele trata José de uma maneira diferenciada, ele trata José com um carinho especial, ele faz coisas por José que ele não faz com os outros filhos. E como todo filho, os irmãos percebem, não gostam nada. Quem é que gostaria, né? Eu não gostaria. Mas a gota d'água mesmo foi quando José contou para os irmãos. Eu tive um sonho. E nesse sonho acontecia uma coisa estranha. Tinha uns feixes, e aí o meu feixe e o feixe de vocês estavam nesse sonho, e os feixes de vocês vinham e se curvavam perante o meu feixe. Coisa esquisita. Eles entenderam. Você está querendo dizer o quê? Que a gente vai servir você? A gente vai se curvar perante você? É isso que você está me dizendo, José? Para piorar a situação, como se não bastasse a última gota d'água, já tinha transbordado o copo, o pai chega com um presentão para José. José, comprei para você essa camisa aqui da Durvalina, última moda. Linda. Cor da moda. Não sei porque vocês estão rindo. É a marca da época. Era a marca da época. Os irmãos, tudo com aquela camiseta básica comprada no Carrefour, branco encardido, comprado de baciada, olham para aquela camisa e falam, que legal, hein, papai? Estou gostando. Esse era o contexto da família de José. É ali que José está. É óbvio que isso não ia acabar bem. Vocês conhecem, muitos conhecem a história. Os irmãos aproveitam uma oportunidade, José vai até eles, num campo distante, e no primeiro momento eles falam, vamos matar esse menino.
pega essa túnica, essa camisa que rasga de raiva, de ódio, joga o José num buraco e fala, vamos deixar ele apodrecer aí. A gente leva essa camisa rasgada aqui, joga um sangue de algum animal aqui e fala que José foi morto por uma fera do campo. O irmão mais velho fala, não, gente, pelo amor de Deus, não, aí é demais. Está vindo uma caravana ali, vamos vender José como escravo. Brilhante ideia, vamos vender nosso irmão como escravo. E assim foi. José é vendido pelos seus irmãos como escravo e vai embora, para longe, para o Egito. Vai morar na casa do chefe da guarda do faraó. E é a partir daí que a gente vai ler. Gênesis 39, a partir do primeiro versículo. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Guarde essa informação. O Senhor estava com José. Ela vai aparecer muitas vezes. E ela tem uma força muito grande na história de José. E quer ensinar alguma coisa para a gente. O texto continua dizendo, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Tudo estava na mão desse escravo, José. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Perceba a presença de Deus na vida de um egípcio, porque o hebreu estava ali presente e adorava o Deus Criador. Através da vida de José, através do seu trabalho, da sua boa conduta, dos seus princípios, a casa de Potifar, os seus negócios são abençoados. É algo misterioso, grande poder de Deus, que transborda da vida de José sobre a família, sobre a casa de Potifar. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. E aqui isso quer dizer as coisas pessoais, ele cuidava. Fora sua vida pessoal, ele cuidava de tudo. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Um moço de 17 anos, bonito, inteligente, forte. Não podia dar muito certo. Eu sei que quem não conhece a história imagina, deu ruim. Mas olha o que a história nos conta. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Eu sei que eu tenho poder, eu sei que eu tenho autoridade aqui para fazer o que eu quiser. É isso que ele estava dizendo. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A senhora, ele não trata como você, ele não trata pelo nome, ele trata com respeito, com distância e diz, isso não é para mim. Essa parte é a vida pessoal do meu chefe, não é comigo. E mais, como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqueles princípios que ele aprendeu em casa se mantinham vivos na sua mente e no seu coração. Ele estava longe de casa, ele estava longe dos olhos do seu pai, da sua mãe. Ele tinha 17 anos, era um jovem, ele poderia dizer, vou curtir minha juventude, eu tenho aqui uma vida boa, eu mando aqui nessa casa, vou aproveitar, não tem ninguém olhando.
Não foi assim que ele viveu. Algumas pessoas duvidam e falam: imagina, isso é impossível. Qualquer rapaz cairia nessa tentação, nessa armadilha. É José? Será que ele caiu? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Saiu correndo. Fugiu da tentação. Abandonou o barco, pulou fora. Sabia dos seus limites. Evitava estar com ela, evitava ficar perto. Fugiu quando foi inevitável. Foi embora. O problema é que quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Totalmente despeitada, totalmente abalada com a sua autoestima, foi recusada, já não deveria ser jovem, isso mexeu ainda mais. Ela simplesmente inverte o jogo e fala: agora então você não quer ficar comigo, então você vai se dar mal. Você vai pagar caro por me rejeitar. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Mentira! Uma grande mentira. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Potifar conhecia José. Conhecia bem. Delegou tudo para ele. Entregou a chave de tudo, o molho de chaves, inclusive do seu cofre. Ele administrava tudo. Potifar conhecia também a sua esposa. Com certeza ele sabia que ela não era flor que se cheire. Porque se ele acreditasse mesmo nela, ele teria mandado executar José. Ele era o chefe da guarda. Ele mesmo poderia ter executado José ali na hora. Mas ele manda José para a prisão. José, criado num ambiente complicadíssimo, cheio de intrigas, de ódio, de inveja, de segundas intenções. Um pai que se chama Jacó, que significa enganador. Um ambiente com ódio dos irmãos. Mas que preserva a essência daquilo que seus pais o ensinaram. Apesar da diferença que Jacó fazia entre os filhos, que causava intriga, que causava esse aborrecimento, essa inveja, que quase resultou na morte de José, e o deixou privado de conviver com a sua família. Apesar desse ambiente ser um ambiente podre, não foi capaz de apodrecer o coração de José. Ele conseguiu se preservar firme nos ensinamentos que o nosso Deus orienta. Ele conseguiu seguir os ensinamentos e trilhar essa longa jornada de obediência a Deus. E essa é a primeira lição para nós nessa noite. José fazia um trabalho acima da média. Ele fazia um trabalho excelente. Ele fazia porque ele fazia olhando para Deus em primeiro lugar. Ele fazia reconhecendo que Deus estava ali enquanto ele trabalhava. Ele fazia porque ele glorificava e honrava a Deus com o seu trabalho.
sem esperar recompensas, sem esperar que algo humano lhe causasse alegria e prazer. Tudo que ele fazia florescia, prosperava, porque Deus estava ali, o Senhor era com José. Então, se a gente quer cumprir as nossas responsabilidades, nós precisamos nos submeter a Deus. Essa é a lição que José está nos ensinando. Ele diz: ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu não posso negar o meu Deus. Eu não posso negar aquilo que eu acredito. Mesmo que isso exija abrir mão de uma grande oportunidade. A grande oportunidade de negócios. A gente viu no vídeo no início. Para vender eu tenho que mentir. Desde as 8 da manhã, é isso? Não vai dar. Eu não vou mentir. Eu não vou me vender. Não vou colocar os meus valores e princípios que eu aprendi na palavra de Deus no lixo. Porque é isso que a gente faz quando a gente se vende. Mas Túlio, era muito dinheiro. E daí? Era uma oportunidade de ouro. Ser ético, ter temor a Deus e obedecê-lo pode custar muito caro. Pode nos causar grandes prejuízos. A curto, a médio e longo prazos. Mas se eu souber que eu estou fazendo isso, porque Deus espera que eu faça, eu não vou aceitar, eu não vou me vender. Eu posso dormir em paz. E posso continuar confiando, como José confiou. E olha o que acontece, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José volta 5 casas. Vai ser prisioneiro numa prisão escura, mofada. Não era o que ele esperava. Ele pensou, estou ascendendo aqui na minha carreira, daqui agora é só para cima. Mas ele estava na prisão e o Senhor estava lá com ele. Foi preso injustamente, ele sabia disso. Mas ele não se vendeu. Por isso, olha o que acontece, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. É uma coisa louca isso. José virou o administrador da prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Já viu isso em algum lugar? Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Deus estava com José na prisão, assim como ele estava na casa de Potifar, quando ele estava coordenando aquela casa e administrando aquela casa. O mesmo Deus, em lugares diferentes, em situações diferentes. E porque Deus estava ali, tudo prosperava, tudo ficava melhor, tudo ficava em ordem. Não tinha rebelião, ninguém queimava colchão, ninguém ficava batendo caneca na grade. Tudo resolvido, tudo muito bem administrado, não faltava nada. Quando a gente inova, quando a gente age de maneira ética, com excelência, naquilo que é nossa responsabilidade, o resultado é êxito, geralmente. O sucesso, mesmo que demore, mesmo que aconteça de uma maneira diferente daquilo que a gente esperava, ele vem. Ele vem, talvez não do jeito que a gente gostaria, não no lugar que a gente gostaria de estar, não no tempo que a gente espera que aconteça, mas ele vem. É o que está acontecendo com José. Ele continua tendo êxito na prisão. Não é um lugar agradável, mas ele continua fazendo tudo com a mesma excelência. E as coisas continuam acontecendo. Você pode ser bênção onde você estiver, independente de ser aquele lugar que você gostaria de estar ou não.
Eu converso com pessoas que falam, eu não quero estar aqui nesse trabalho, Túlio. Eu poderia estar num lugar muito melhor, fazendo coisas diferentes. Meu potencial é subutilizado aqui. Eu sofro vendo as coisas erradas que acontecem aqui. Eu falo, calma. Continua fazendo o que Deus te mandou fazer aí onde Ele te colocou. Até Ele te mover. Enquanto Ele não te mover, é aí que você tem que estar. É difícil? É difícil. Mas a gente pode fazer diferença onde a gente está. Não é só na vida profissional, não. Como marido, como pai, como filho, a gente pode influenciar. Aprendendo a lidar com as pessoas que a gente convive. Deus deu de presente para você, sua esposa, seu marido. Lide com isso. É presente. Então para de resmungar e falar, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem. É presente de Deus para a sua vida. Aproveite. Seja criativo. Inove. Tenha atitudes diferentes. Cresça. Amadureça com a pessoa que está ao seu lado. A chave para o bom êxito em José, na história de José e na nossa história sempre vai ser a presença de Deus. Deus estava com José, o Senhor estava com José. O Senhor da história estava na história de José. Ele intervém na vida, na história de José e intervém também na nossa vida. Às vezes não faz o menor sentido, assim como não deveria fazer para ele ficar ali naquela prisão. Ele não reclamou, embora ele tivesse até direito. Ele estava ali, preso, não desanimou, não blasfemou, não culpou a Deus. Fez o melhor que ele podia fazer ali. E o que acontece? Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor. O rei do Egito, Faraó, irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Vão para lá então, para a mesma prisão, duas pessoas da confiança de Faraó, chegam ali, começam a conviver com José, e é curioso, José cria uma intimidade com eles, como todos, cuida deles também. Um dia, olha a conversa deles. Por que hoje vocês estão assim com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Ele era zoado pelos seus irmãos como o sonhador. Ele tinha aqueles sonhos que ele não sabia direito o que significavam, mas ele falou, opa, de sonho eu entendo. E se Deus quiser, Ele pode dar uma interpretação para esses sonhos. Conta para mim. E eles contaram o sonho, cada um contou o sonho que teve, e José disse o que ia acontecer. Ele falou, copeiro, você vai ser restaurado a seu posto, daqui 3 dias. Padeiro, acabou seu tempo, vai ser executado daqui 3 dias. Talvez nenhum dos dois tenha acreditado naquela interpretação, e fala, esse cara pirou de vez. 3 dias depois era o aniversário de Faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Sonho 1, cumprido. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José falou, quando você chegar lá de volta, lembra de mim, fala de mim para o Faraó, menciona meu nome. Ficou mofando ali, ficou esquecido. 2 anos se passaram, imagina a luta.
Às vezes a gente é tão imediatista que passou um mês e não veio aquela promoção que você escutou pelos corredores que viria, você já começa a ficar impaciente e falar, Deus, e aí? Já gastei o salário novo, agora tem que dar um jeito, me promove. Impaciente, afobado. José já estava há uns 8 anos ali preso. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. E ele conta o sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, fez aquela reunião e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Ninguém sabia dizer, ou estava com medo de dizer alguma coisa daqueles sonhos. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje eu me lembro das minhas falhas, pisei na bola, puxa vida. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos, ele e o padeiro, e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do nosso próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu imagino a cara do faraó. O faraó mandou chamar José na hora, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Perceba esse detalhe do texto que passa desapercebido, talvez, para você e para mim. Primeiro ele fez a barba, tomou um banho, se trocou, para depois encontrar o faraó. Não foi lá sujão, assim, limpando as mãos, para lá encontrar o faraó. Não foi de qualquer jeito. Esse era o padrão de José, um padrão de excelência, que se revelam nos detalhes. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Será? Será, rapaz? José estava com a faca e o queijo na mão. Talvez fosse a hora dele dizer, vou tirar proveito dessa situação. Vou fazer a minha imagem aqui, vou fazer meu marketing pessoal agora, aqui vai ser a hora. Respondeu José, isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Isso não depende de mim. Você teve um sonho e Deus pode dar resposta através da minha vida. Mas lembre-se, é Deus quem vai responder, não sou eu. É Ele quem pode me capacitar, não é de mim. Não vai ser uma coisa mística a partir de mim mesmo. Eu não tenho esse poder de descobrir sonhos, desvendar mistérios, sondar as mentes e corações. Isso é com Deus. José sabia que o dom dele vinha de Deus. Tudo que Deus tinha dado para ele, ele reconhecia. E ele sabia que ele deveria honrar a Deus, em primeiro lugar. E ele fazia isso. E era assim que Deus o abençoava. É exatamente como eu disse ao faraó. Ele interpreta o sonho de faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura, simbolizando as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas, na verdade, que são a fartura. 7 anos de fartura. Mas depois virão 7 anos de fome, que representam através das vacas magras que saíam do Nilo e engoliam as vacas gordas. E as espigas que engoliam as espigas boas, as espigas ruins, feias. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Foi tanta fartura, e depois tanta desgraça, tanta miséria, que ninguém nem se lembrava mais
do tempo de fartura. O sonho veio ao faraó 2 vezes, disse José, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. Vai acontecer, e em breve, não perca tempo, seja rápido, escolha alguém para liderar essa situação, vai acontecer. Era também uma grande oportunidade, mas José não disse, se eu fosse você, me escolhia para cuidar disso. Se eu fosse você, pensava em alguém que tem a presença de Deus ao seu lado, que sabe interpretar os sonhos, que está aí assim com Deus. E o plano pareceu bom a Faraó, e todos os seus conselheiros também acharam isso bom. Por isso, o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Não precisou fazer marketing pessoal, não precisou ele se colocar num pedestal, bastou ele honrar a Deus e se submeter à vontade de Deus e esperar em Deus. E Deus o honrou. O faraó enxergou através daquelas atitudes que Deus estava com ele e que ele tinha que ser a pessoa para governar aquela situação, e foi o que aconteceu. E aí vem a segunda lição para nós. Eu sei, a gente quer ver as lições práticas. Para cumprir as nossas responsabilidades, então, nós precisamos trabalhar duro. Não tem aquela coisa assim do sentar e esperar acontecer. Agora que eu sou o chefe, eu vou ficar aqui da minha cadeira com os pés para cima, mandando, e as coisas vão acontecer. É trabalho duro. José não se acomodou, não teve preguiça, não agiu como um mau funcionário do Estado, um mau líder que fica mandando, dando ordens, mas não faz nada. Ele sai a campo. Olha o texto que diz. Opa, o texto já está aí. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. E o texto diz que era tanto, que José até parou de contar, não dava mais conta de calcular o que estava sendo armazenado, parecia areia do mar. Trabalho duro. Supervisionar, liderar, coordenar, calcular, influenciar as pessoas. Responsabilidade. Sentiu a responsabilidade e foi lá fazer, suar a camisa. Deixou a preguiça de lado. Sabe aquela história do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que dava preguiça e falava, não paga a pena, não vale a pena sair daqui para fazer alguma coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não pensa que porque você se coloca como discípulo, discípula de Jesus, que agora é só pôr os pés para cima e ficar balançando numa rede. Deus vai derramar as bênçãos. Não vai acontecer. Precisa se responsabilizar e suar a camisa. Trabalhar duro. Sem preguiça. Sem preguiça. Terceira lição. Nós precisamos, para cumprir as nossas responsabilidades, buscar a excelência sempre. A gente falou já disso aqui, mas é importante deixar bem gravado na nossa mente, no nosso coração. Olha o texto. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia.
O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. No trabalho, na família, na comunidade, por onde a gente passa, precisa ser feito com excelência. Aqui na nossa comunidade a gente tem essa visão, essa marca, é uma dos nossos valores desde o início, não é, Edgar? Acreditando que Deus, Ele criou o universo de maneira excelente, de maneira cuidadosa, criteriosa, e quando Ele terminou, Ele olhou e falou, está tudo muito bem feito, muito bom. E Ele ficou feliz e descansou, depois de ter trabalhado duro e com excelência. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, você e eu, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós também temos essa marca em nós. É nossa responsabilidade, é nossa missão, fazer bem feito, fazer com excelência. Essa capacidade está em nós, e é por isso que a reforma desse espaço está demorando mais do que a gente imaginava. Porque se a gente quisesse, vamos fazer tudo assim, um puxadinho aqui, outro ali, uma meia boca, e a gente começa a nossa comunidade aqui. Não vai ser assim. Não é assim que a gente acredita. Não é isso que a gente prega, não é isso que a gente ensina para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, nas nossas palestras aqui. Como a gente vai fazer algo pela metade? Dá trabalho, custa dinheiro, exige mais tempo, mas nós cremos plenamente que Deus tem se agradado disso. Ele quer ver isso. Ele quer ver isso na sua casa, Ele não quer puxadinho, não quer remendo, como dizem os engenheiros e cientistas da computação, não quer nada acochambrado, é isso, Diego? Nada de fazer remendo, de fazer um puxado. Não. Por isso amanhã, quando você voltar para o seu trabalho, e eu estiver lá na minha folga, a gente tem que lembrar disso. A semana vai começar. O que eu posso fazer melhor para agradar a Deus? O que eu posso fazer diferente do que eu estou fazendo porque está meia boca? O que você pode fazer? Eu não sei. Se você me contar, talvez eu possa te ajudar. Mas talvez nem precise, talvez você já saiba aquela matada que você dá no trabalho, aquela enrolada que você dá na sua família há anos para resolver pendências. Cadê? Cadê a qualidade? Deus estava com José, e Ele vai estar com você amanhã também, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Vai chegar o domingo seguinte, e a gente vai estar aqui de novo. E o que vai ter sido diferente na sua semana, na sua rotina, nas suas atitudes, para que algo seja feito melhor, com as possibilidades que você tem, que eu tenho. Receba o reconhecimento ou não, entende isso? O importante é Deus se alegrar com o melhor que a gente fez. Fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Meia boca não serve. Faça bem feito. Excelência. Persiga a excelência sempre. Tem gente que fala, isso é perfeccionismo. Não. É diferente. O perfeccionismo é uma patologia. É o transbordar da excelência. É eu querer a perfeição. E isso não existe. Mas sempre melhorar, sempre o melhor. Isso é possível. Isso é necessário. Imagina como seria a nossa cidade se a gente agisse assim a partir de amanhã. Só o nosso grupo aqui. 250 pessoas. Como seria a nossa cidade a partir de amanhã? O nosso bairro, nossa família. Porque é a nossa influência, a partir da nossa responsabilidade, do nosso jeito de fazer excelente. Melhores hospitais, melhores escolas, melhores escritórios, melhores padarias. A gente é famoso por ter padaria, mas dá para melhorar. Uma comunidade melhor. Dá para melhorar.
Última lição. Para cumprir as nossas responsabilidades, nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. E aqui é muito importante. A gente vê o que José fala. José responde para Faraó: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Não depende de mim, Faraó. Porque se dependesse de mim, não tinha resposta para te dar. Outra situação. Ao primeiro filho de José que nasceu lá no Egito, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, simbolizando, Deus estava aqui comigo e Ele curou as minhas feridas, e agora eu tenho uma família, eu tenho meus filhos aqui comigo, tudo novo, uma nova oportunidade. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus estava comigo e continua comigo, me fazendo prosperar. Na terra onde eu sofri, onde eu chorei muitas vezes, eu também sou feliz e próspero, reconhecendo que tudo vinha de Deus. José governa o Egito aos 30 anos de idade. 30 anos de idade. Um jovem rapaz governando uma grande potência da época. O faraó deu carta branca para ele. Falou: está aqui o meu anel, você com esse anel você assina por mim. O que precisar fazer você faz. Vai e compra, vai e vende, multiplica, divide, prende, solta quem você quiser. Toda autoridade. Só não está acima de mim. Como disse o Potifar. E também, minha vida pessoal, cuido eu. A história termina com a reconciliação de José com seus irmãos, que aparecem ali, desesperados, no tempo de escassez, procurando comida. E é tão bonito ver que José salva o seu povo da miséria, da pobreza, salva também o Egito, que é abençoado pela presença de Deus através da vida dele, e toda a região que vinha comprar alimento, trocava o que possuía por alimento. A gente olha para José e meio que fica perigoso a gente até idolatrar José, porque fala, esse cara era demais, esse cara era perfeito. Não. José é o que a gente chama de um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo, mas ele não é Deus. Ele aponta para Jesus, o perfeito, o puro, o nosso modelo, aquele em quem a gente deve se espelhar e que cumpriu também a sua responsabilidade, a sua missão de modo excelente, obedecendo até a morte, morte de cruz. Para que eu e você pudéssemos ter vida novamente, para que eu e você pudéssemos ter uma nova chance. E essa chance está aqui. Para você hoje, se você olha para Jesus, ao invés de olhar para José, você vê um servo obediente. Você vê aquele que não poupou sacrifícios e que não negou a nós benefícios, entregando-se de modo horrível na cruz, para que a nossa culpa fosse quitada, para que a gente começasse uma nova história. A sua história talvez seja como a de José, uma história familiar complicada, cheia de nós, de problemas, de mágoas, de sofrimento. Talvez sua vida profissional também se assemelhe em algumas partes com a vida de José. Mas, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que todas as coisas se fazem novas. Há um novo começo em Jesus, uma nova possibilidade. E a história de José nos conta isso. Quando a gente prioriza a vontade de Deus, quando a gente se submete a essa vontade, quando a gente se coloca ali e faz o que precisa fazer, acreditando que tudo vem de Deus,
e que Ele está comigo no sofrimento ou na prosperidade. E que as coisas não fazem sentido agora, em algum momento vão fazer, porque Ele é o Senhor da história. Assim como a história de José tem um desfecho e faz sentido, Deus transforma todo o mal em bem, toda maldição em bênção, e Ele pode fazer e quer fazer isso na sua vida, na minha vida. Em Jesus, toda maldição, todo rancor, todo ódio, toda pisada na bola, todo serviço meia boca é desfeito e há uma nova chance. Olha para Jesus, se alegra em Deus pela vinda de Jesus e fala: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero caminhar com a responsabilidade, cumprir as minhas responsabilidades com excelência, com alegria, submisso à sua vontade, ao seu poder que está aqui. E que toda a honra e glória seja para o Senhor. Assim como José foi capacitado por Deus, Deus quer te capacitar.